Buenas, estou aqui com o Rodrigo Silva, especialista em segurança digital da Turing Security. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Prazer aqui. Enorme estar aqui. E nós vamos falar sobre ciberarmas ou cyber weapons, né? Ou guerra cibernética, assim, é um tema que me preocupa bastante, assim, eu acho que a gente fala pouco. Concordo. E recentemente a gente viu um ataque realizado por drones em plataformas de extração de petróleo, né, na Arábia Saudita. Então, assim, é um tema muito, muito, muito complexo que a sociedade deveria discutir um pouco mais, né? Deveria sim, Rafael. Acho que é um tema que já tem mais de 10 anos no cenário internacional, não é novo, né? Essa questão de guerra cibernética ou cyberterrorismo, né? Os dois contextos são diferentes, né? Quando a gente fala de guerra cibernética, as duas nações têm que se autodeclarar que estão em guerras, né? E o cyberterrorismo é o terrorismo atrás de uma cortina de fumaça, né? As escondidas, você nunca sabe quem é o autor, descobre-se depois. Que às vezes é o próprio governo de um país específico. Quando você usa-se armas que a gente chama cinéticas, né? As armas que são de fogo normais que a gente está acostumado, é mais fácil diferenciar se o cara é um terrorista ou se você está usando a bandeira de um país, né? Se é do exército, então você percebe que é um conflito transnacional, supranacional, se é uma questão mais de guerra interna, de terrorismo. Na internet isso fica mais difícil de descobrir, né? Como é que você vai descobrir a origem do ataque, se realmente é do governo federal, vai falar assim de um país, não, nós realmente pegamos nossos centros de tecnologia, atacamos vocês, ou se é um grupo de ativismo, hack ativismo, né? Um pessoal que fica tentando fazer bagunça, barulho e gerar conflito. E mesmo que você chegue à máquina, partiu de uma máquina que estava no país tal, não significa que o país está envolvido. Eu tenho várias maneiras de mascarar o IP dentro da rede para me poder... E a maioria delas envolve você ter máquinas em em diversos lugares, né? Tem um histórico, eu posso citar, em 2007 a própria Estônia também já sofreu uma interrupção por ataque da DOS, aquele ataque que massifica, né, o acesso ao servidor e os servidores não conseguem atender de maneira eficiente e a resposta, ele acaba dando um shutdown, né? Puff, ele desliga, né? Que esse podemos até dizer que é um dos mais leves, né? Assim, o serviço para de funcionar. É claro que se o serviço para de funcionar, pode ser um problemão. Sim, um problemão, né? Mas se a gente for falar, por exemplo, em utilizar, como no caso drones, como bomba, né? Também é um problemão. E assim, eu vejo um outro problema mais sério, mais grave, como a gente estava falando da Estônia, que a Estônia tem identidade digital. E você tem ali os seus dados médicos incluídos em um banco de dados. Sim. É perfeitamente possível, plausível que se imagine um ataque só alterando os dados médicos, né? Então, de repente, você troca um remédio de milhares, o tipo de remédio necessário de milhares de pessoas, você pode matar muitas delas, né? Com certeza, você está completamente certo. Na parte da guerra cibernética, a gente chama de infraestrutura sensível, né? E é onde o governo tem que atuar. Saneamento de água, contaminação de água, usina nuclear, porto, né, energia elétrica, porque se você corta isso numa guerra cibernética ou um ataque de terrorismo, você acaba jogando o hospital no limbo, né, na escuridão, e você acaba eliminando qualquer tipo de... O país praticamente começa a morrer, né? Sim. Então, como eu falei da Estônia, né, a Geórgia, a Lituânia, outros países também sofreram nessa mesma época alguns ataques. Dizem, não há provas suficientes que foi a Rússia, né? Vem da Rússia, né? Mas há indícios por fóruns de conversação, mas ainda é muito nebuloso, né? Aquela coisa que eu posso. Dá sim para fazer uma investigação bem profunda, né? Do governo, na parte de segurança, para tentar. Mas é um trabalho bem detalhado, mas quando você fala de outro país, envolve a questão diplomática e é bastante sensível você chegar e acusar país X, você me atacou realmente, está aqui a prova, né? Muito difícil provar. Geopoliticamente acaba tornando uma coisa bastante indigesta, né? A Estônia, por ter tido esse problema, ela inovou. Ela está caminhando para uma embaixada digital.
para jogar todos esses dados que você falou, de identidade, médico, documentos do governo, numa embaixada digital. Então, é que tá, né? É uma coisa interessante que ela tá fazendo parceria com alguns países para deixar sua embaixada digital lá. Isso ainda é muito novo, eles ainda estão estruturando, né? Ainda tem estudos bastante que eu tenho bem no começo, né? Insights sobre essa ideia, que é bacana, bastante bacana, né? Mas também há os pós e contras com relação a isso, né? Sim. A questão da diplomática, ok, eu vou deixar meus dados lá com você. Nós somos amigos hoje, amanhã não sei o que pode acontecer. Ou se você sofreu uma invasão, né? Mesmo de maneira terrestre ou não, como é que eu vou resguardar esses dados? Eu gosto sempre de trazer para as pessoas, assim, para o nosso cotidiano, porque a gente fala muito pouco desse assunto, mas a gente fala bastante sobre privacidade. E muitas pessoas falam, não tem problema se roubarem meus dados e tal, né? Por exemplo, vazou seus dados numa plataforma X. Você fala, não tem problema. Tem problema. Pode ter um problema sério. Imagina que alguém faz um ataque, você não tem problema nenhum, mas alguém faz um ataque, troca a identidade. Sim. E coloca a sua identidade como sendo o autor. E de repente você vai ser preso, ou não precisa nem ser algo legal, por exemplo. Você é acusado por fazer um ataque dentro de um grupo terrorista. Isso, E terrorista não tem lei, né? Eles te pegam e somem com você e de repente você não tem nada a ver com aquilo. Sim. Porque a gente está falando de identidade. E a gente está falando às vezes de guerra. Então, é muito converge, né? Converge, que nem a questão do drone também, né? Tem muita gente que fala que drone é uma coisa armamentista. Ela começou, Só na OTAN tem mais de 150 modelos. Os países utilizam. Pequeno, grande, enorme. Que voa longe, que tem autonomia. Então tem um lado de carrega míssil, que não carrega. Sim, mas é natural, ainda mais na Europa. Eu estava lá, então os noticiários são em volta de treinamentos estratégicos. Os caras tiveram 2 guerras mundiais. É até plausível isso, diferente de nós aqui. Sim. Entendeu? Mas a questão da cibersegurança é global, não é uma questão local, só porque ela teve guerra, é global. Então eu vejo o governo brasileiro assim, deficiente nessa parte, não só como tecnologia, mas também na parte regulatória, porque também eles trabalham na parte regulatória, como isso vai ser tratado. Drone tem 2 pontos. A parte militar não se discute, tem que respeitar os tratados internacionais, mas a parte civil ainda é bastante incipiente, porque mexe com regulação interna, espaço aéreo, como é que vai ser essa mobilidade do drone dentro da cidade, edifícios, altura, vento, chuva, então, porque se acontecer alguma coisa ele pifar, cai no meio das pessoas. Ou acerta alguém. Então isso tudo ainda está discutido, mas tem um lado bom, assim, eu posso levar um drone para levar assistência humanitária. Como recentemente levou um órgão, né, para um hospital para ser realizado um transplante. Perfeito, posso aumentar a vigilância sim tem que ser usada, eu sou a favor de usar a tecnologia para vigilância de segurança. Tem sim, porque quem não tem o que dever não tem o que temer. O que precisa é o governo e as empresas discutirem e serem transparentes em relação a isso. Sim, claro, colocando isso não tem nenhum problema. Reconhecimento facial tem que ter sim. É a mesma coisa dentro da câmera de edifício ou na rua, entendeu? É natural, isso traz mais segurança para as pessoas, entendeu? O reconhecimento facial eu tenho o pé atrás. Assim, em locais públicos, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa perguntar para as pessoas, sabe? Ninguém perguntou se você quer ser reconhecido. E você pode ser identificado por alguém que não gosta de você por um motivo X, político, vamos supor. Um jornalista pode ser perseguido. Mas eu concordo com você. Porque começou errado, né? Pois é. Começou errado. Começa lá de cima com uma audiência pública, começa com uma regulação, deixa claro como é que vai funcionar. Exatamente. Mas acho que o Brasil está ainda na sua adolescência de maturidade cultural e civil. Mas por outro lado, por exemplo, o 99 Táxis acabou de implementar reconhecimento facial no seu aplicativo. O que é ótimo. Porque de repente você está pegando um táxi que você tem a garantia de que aquele motorista é quem está registrado. Traz mais segurança para ambos, Porque se você registrar só o carro ou o aplicativo, você não sabe se quem é o motorista é aquela pessoa que está registrada. E agora o aplicativo vai começar a verificar se de fato é aquela pessoa que está registrada que está dirigindo. Isso é ótimo, traz mais segurança. Não querendo falar mal, mas tem um concorrente que já chegou a mim uma vez, um cliente chegou a mim e reclamou que essa questão de segurança não funciona no concorrente. Não tem isso e também o acesso para ter um feedback rápido. Assim, estou tendo problema, veio 3 dias depois. Então tem toda a tecnologia na mão, mas também a parte operacional que está na mão das pessoas.
não está funcionando corretamente. Eu acho que querer fazer. Tecnologia é a espinha dorsal, é o carro-chefe para fazer uma nação evoluir e promover o bem-estar social, de segurança, e ainda mais, e principalmente econômico. Legal. Gostou do vídeo? Deixe seu curtir, compartilhe, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!